Fala galera do canal, e aí, beleza? Então, hoje a gente vai estar assuntando aí as relações das atividades que vem na sétima apostila aí, que o professor Wesley, né, falando com vocês, e o assunto hoje é a formação territorial do Brasil e as características da população brasileira. Quando a gente vai falar sobre esse assunto, tá? Esse aqui é o canhoto do professor, onde ele realiza o planejamento dele, tá? E o seguinte, durante o processo de formação territorial do Brasil, nós sofremos grandes mudanças, né? É, Nesses 500 anos aí de existência do nosso país. Então a gente vai fazer uma retrospectiva pequena aqui, mas que vai abordar alguns assuntos importantes para vocês. Por exemplo, uma formação étnica, né? Nós vamos observar quem são as etnias que formaram a população brasileira. Aqui vai estar escrito indígena, africana, europeia e asiática, tá? Então nós temos aí influências indígenas, africanas, europeias e asiáticas na nossa formação étnica. Isso significa que grande parte da população brasileira, ou quase 100% dela, né, não tem uma etnia hoje, atualmente, 500 anos depois do processo de colonização, uma etnia com característica permanente, ou seja, predominante. Algumas características predominam, mas não são 100%, entendeu? Caso você faça um exame de sangue, talvez, às vezes você é uma pessoa de pele morena, mas que no exame de sangue a sua indicação vai conduzir você a descobrir que você tem 70% de uma outra etnia, entendeu? Então isso é importante. E dentro disso nós vamos receber informações sobre o nosso processo de culturalização, ou seja, a construção da cultura brasileira, beleza? A construção da cultura vem de várias etapas, em especial das atividades religiosas, das atividades de usos e costumes de um lugar. Então nós vamos ver bastante detalhes aí em relação a isso a partir de agora, tá bom? Então nós vamos para as atividades. Tá, primeiro, a formação do território brasileiro, tá? Ó, prestem bem atenção. Antes era dividido aí em Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, né? E tinha o meridiano de Tordesilhas, né? Através do Tratado de Tordesilhas, em 1494, né, surgiu essa divisão aí, onde Portugal e Espanha dividiram, antes de encontrarem o Brasil, eles dividiram por grau, entendeu? Eles usaram uma linha, né, imaginária e dividiram por grau onde seriam aí a parte dos países no qual eles dominariam. Então, logo depois, por coincidência, no ano de 1500, eles descobrem o Brasil e aí começa essa divisão territorial. O Brasil passa a ser colonizado por portugueses e que vão influenciar na nossa característica linguística, né? Tanto se refere quanto à língua que a gente fala, quanto também aos usos e costumes da etnia, tá bom? Portugal é um país bem pequeno, então grande parte dessas formações culturais nossas receberiam influência de outras etnias, até porque eles são um número pequeno, não conseguiriam caracterizar isso tão forte quanto outros povos que viessem a exercer atividade produtiva no nosso território, beleza? Então vamos seguir aqui, ó, a nossa aula, beleza? Tem vários detalhes aí na apostila de vocês, muito importantes em relação ao processo de formação do território, tá? Vocês leiam com muita atenção, para que vocês percebam que o Brasil, por exemplo, nesse texto que vocês estão olhando nessa página aqui, ó, vocês vão ver que o Brasil já foi invadido por franceses e que foram expulsos depois. Então é muito interessante, pessoal, o processo de formação territorial do Brasil, tá? Ó, vamos lá. Aqui tem um assunto importante, a formação territorial do Brasil.
O território nacional, a construção do Estado e da nação, a obra das fronteiras, fusos horários e a Federação Brasileira. Qual é o assunto aqui? É o seguinte, pessoal, vocês têm que observar que essa questão aqui, ela vai estar pedindo para vocês entenderem melhor detalhes em relação ao território. Por exemplo, ó, vamos ler aqui em cima, ó, território. Do latim territorium, né? O termo indica uma extensão de terra delimitada ou ainda a fração de terra sob determinada jurisdição. Nos discursos científicos ganha amplitude, trata-se de noção comum em diferentes áreas do conhecimento. Nas ciências naturais, figura em estudos de ecologia sobre distribuição ou área de abrangência de espécies. Beleza. Ó, em geografia podemos compreendê-lo também como a base material sobre o qual se ergue a vida social, mas ele não se restringe ao arranjo dos objetos no espaço, né? Importa aí também o conjunto dos atores sociais e suas relações. De modo geral, aceita-se a ideia de que as diferentes sociedades humanas, ao se apropriarem, né, de uma dada área para a sua reprodução social, transformam-a em seu território. Ou seja, a partir do momento que o ser humano passa a ocupar um território e desenvolver alguma atividade nele, ele chama de seu, certo? Em concepção, ganha vulto quando se aproxima do sentido político moderno, associado às ideias de controle, poder e domínio. Essas referidas fundamentalmente ao espaço de Estado Nacional. Então a formação do território ela tem que ter esses tópicos aí, ó. Ela tem que ter o espaço brasileiro, né? No caso, bom, o assunto aqui é o espaço brasileiro, relevo, clima, vegetação, hidrografia e solos. Então, todos esses itens A, B, C, D e E, todos eles são importantes para a formação. Eles precisam de existir para que ocorra a formação do território. Então, a formação do território ela tem que ser composta por todos esses itens. E eles são importantes, tá? Aqui vai ter um texto falando sobre as capitanias hereditárias, tá bom? O que é a capitania hereditária? Ó, o sistema de capitanias hereditárias foi implantado a partir da expedição de Martim Afonso. Então, Martim Afonso de Souza, em 1530, ele exerceu um papel importante aí para o surgimento das capitanias hereditárias. Os portugueses tiveram receio de perderem suas terras e aquisições para outros europeus, em especial os espanhóis, né, que também tinham grandes navegações, aí, grandes quantidades de frota de navios. Então, eles tinham medo de perder para os portugueses, aliás, para os espanhóis, esse território, que já estavam negociando com os indígenas e buscavam se fixar ali. Então, houve uma negociação com os indígenas para fixação das tropas portuguesas em território até então indígena, né? Onde nós chamamos hoje de Brasil. Então nós brasileiros, né? Nós brasileiros descendentes de portugueses, nós temos que entender o seguinte: os indígenas brasileiros negociaram, né, com os portugueses para que os portugueses pudessem atracar os seus navios, né, e tomar conta aqui de uma grande área aqui, igual foi delimitado lá no Tratado de Tordesilhas. Mais para frente, essas áreas seriam ampliadas. E uma coisa importante, todas as vicinais de rios, por exemplo, todos os rios que desaguavam no mar, e que desaguam no mar, aliás, eles foram criados fortes e colocado grupos de pessoas ali. Para fortes que eu falo são o quê? São bases militares para poder impedir a entrada dos espanhóis adentrando ao continente, entendeu? As áreas de terra firme. Então os espanhóis deram a volta ao continente e começaram a ocupar áreas
contrárias. Por exemplo, eles navegavam a margem, é, no caso, na região costeira do Brasil, e depois davam a volta para chegar em outras áreas como Argentina, Uruguai, entendeu? E ali em diante, até chegar, inclusive entraram no Rio de la Plata, que até chegar ao Paraguai. Então foram ocupados vários territórios aí, que mais pra frente vocês vão ver esses detalhes aí. Pessoal, aqui vai chegar as atividades, ó. De acordo com a leitura dos textos acima, responda as questões abaixo. Tá lá. Observe o seguinte, todo esse conteúdo, eles estão ali em cima. Então, quando vocês vão responder essas perguntas, pessoal, façam um favor de prestar atenção, leia com atenção. Por exemplo, aqui, ó, vou ler essa questão número 6. Qual era a estrutura básica da produção de açúcar implantada por Portugal no Brasil? Ó, por exemplo, policultura, trabalho assalariado e grande propriedade. Monocultura, trabalho escravo e pequena propriedade familiar. Monocultura, trabalho assalariado e pequena propriedade familiar. Monocultura, trabalho escravo e grande propriedade. Policultura, trabalho escravo e grande propriedade. Primeiro, monocultura ou policultura? O que é isso? Monocultura é quando é apenas uma cultura de produção. Ou seja, a pessoa só planta capim, por exemplo, ela tem uma monocultura. Agora, quando falamos aí de policultura, falamos de várias culturas agrícolas diferentes, entendeu? Então observem isso na hora de responder. Outra coisa que vocês precisam de observar: quando o Brasil foi colonizado, no ano de 1500, nós tínhamos pessoas trabalhando assalariado, com salário fixo e todos os direitos trabalhistas existentes hoje. Isso não existia. Então, qual era o benefício que essas pessoas que trabalhavam para produzir aqui no Brasil tinham? Nenhum benefício. Nenhum. Sabe por quê? Porque quase sempre eram escravos, tá? Quase sempre eram escravos. Aí eu pergunto para você, no ano de 1500, com tanta terra para ser ocupada, existia alguma propriedade pequena, familiar? Também não, pessoal. Não existia. Por que que não existia? É bem simples entender. O território era muito grande, as pessoas que vinham para cá tinham grande poder de poder aquisitivo, compravam muitos escravos, colocavam esses escravos para produzir em grande quantidade, entendeu? E eles optavam por vender apenas um produto, porque vendendo apenas um produto, eles conseguiam alcançar uma quantidade maior, no qual permitiam que eles conseguissem comprar insumos. O que são insumos? Produtos para a manutenção da vida dos escravos e também da vida da vida das culturas. Por exemplo, para comprar ferramentas, né? Para comprar insumos para a fazenda e tudo mais. Então, isso é importante, pessoal, que vocês observem, tá? As atividades de vocês, percebam que, ó, é correto afirmar. Vocês precisam de dar detalhes aqui em relação às atividades escritas. Pessoal, escrevam com vontade, não com má vontade, ó. Expliquem uma das razões que levaram Portugal a adotar o sistema de capitanias hereditárias. Se vocês lerem com atenção, vocês provavelmente não vão ter dificuldade para responder, tá? Prestem muita atenção. E qualquer coisa, vocês têm o meu WhatsApp lá no grupo de WhatsApp de vocês, da turma de vocês. Vocês entram lá e me perguntam, que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Um abração e estamos aí para tirar as dúvidas de vocês.